Bom, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. A gente está aqui, eu estou junto com a Melise e com a Jaqueline, a meia Jaque da Força Físio. A gente está gravando esse vídeo para vocês, que vai fazer parte do mês da prevenção de quedas lá no meu perfil. E esse mês a gente está dedicando para falar sobre esse assunto tão importante por conta do dia 24 de junho, que é o Dia Mundial da Prevenção de Quedas. E já de antemão, quero muito agradecer a Melise e a Jaque por estarem aqui. Nos bastidores, eu estava até comentando com elas que choveu de gente na caixinha pedindo para que a gente fizesse essa live juntas, e já estava nos meus planos, né? A gente tem trocado bastante figurinha aí em WhatsApp ou mesmo por direct, e estou muito, muito, muito feliz e grata por elas terem separado esse tempinho para poder estar aqui comigo, para a gente poder conversar nesse mês e principalmente nessa semana tão especial sobre um assunto que é um assunto aí latente, vamos dizer, e um assunto muito importante. Fraturas pós-queda, porque a gente deixa para se preocupar com a queda depois que elas acontecem. Então, é um assunto para a gente poder dividir nossas experiências, não só pontuar questões aqui específicas, né, do que acontece após uma queda, de consequências, mas mais da nossa experiência e para tentar ajudar todo mundo que está ouvindo a gente a atuar, né, na prática clínica. Tá? Então, eu vou deixar esse espacinho agora para a Mei se apresentar, já que se apresentar, falar um pouquinho, né, da vivência dela, se vocês ainda não conhecem, né? Aqui quem está vendo as meninas pela primeira vez aqui no meu perfil, e fiquem à vontade, meninas. Obrigada mais Bom, uma vez. primeiro, Lari, nós que agradecemos pelo convite. Para nós é uma honra enorme estar aqui falando sobre esse tema tão importante que a gente já trabalha há muito tempo, né? Sobre prevenção de quedas. E esse tema especificamente que nós vamos falar hoje, mas para nós é uma honra enorme. Então, para quem não me conhece, eu sou a Melise, junto com a Jaque. Nós temos a Força Físio, lá no INSA, Força Físio Oficial, que nós falamos bastante sobre fisioterapia em gerontologia. Quando a gente fala sobre fisioterapia em gerontologia, não tem como não falar sobre prevenção de quedas, né, Lari? Exatamente. Então, é um prazer estar aqui com você. Com Obrigada, certeza. Mei. Obrigada, Lari. Obrigada a todos também que lembraram da gente, né? E para me apresentar, né, eu sou a Jaqueline, da Força Físio, junto com a Mê. Eu sou fisioterapeuta formada pela USP, aqui de Ribeirão Preto. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo na área de gerontologia, na USP também. E sou especialista em fisioterapia em gerontologia pela Brafis Cofito. Eu atendo tanto na parte assistencial, com atendimentos domiciliares e em clínica, e também na docência. Obrigada, Jaque. E aí vocês decidiram se juntar assim como, meninas? Eu já conheço um pouquinho, né, a história de vocês, mas acho que vale a pena, né, compartilhar com o pessoal, só para Sim, eu ter acabei me ideia. esquecendo de me apresentar também. Também sou físio, né? Também fiz mestrado e doutorado no pós-doutorado que a gente se conheceu, na USP em Ribeirão. E no pós-doutorado, a gente conversou sobre a especialidade, né? Que é muito importante essa especialidade da Brafis Uhum. Cofito, que é a fisioterapia em gerontologia. E aí, conversando, nós falamos, vamos juntas estudar para prestar essa prova, né, da A Mê que me especialidade, e a incentivou gente a foi. prestar, né? Ai, que legal. Com certeza, eu falei, vamos lá, porque é extremamente importante. E isso é interessante, sabe por quê? Às vezes a gente fica anos trabalhando com fisioterapia em gerontologia, a gente faz pós-graduação, ou faz o mestrado, faz o doutorado, e a gente acaba esquecendo da especialidade. E é muito importante. Então, eu até sugiro para que todo mundo realmente tente fazer essa prova, tente prestar. Esse ano vai ter a prova da fisioterapia em gerontologia, a Brafid Cofito. E é extremamente importante a gente realmente se tornar referência na nossa cidade, fisioterapia em gerontologia. Então foi nisso que realmente a gente se uniu. Então agradecemos a Brafis de Cofito, porque por conta deles a gente se uniu, porque a gente começou a estudar para a prova. Então mesmo trabalhando há anos aí nessa área, a gente realmente precisou sentar, estudar, rever, porque Uhum. a gente fica muito em um tópico muito específico dentro da Uhum. Fisio em Geronto, e a gente acaba que não acaba se atualizando em outros
pontos tão importantes também dentro da físio, em geronto, então a gente precisou retomar muitos pontos importantes e estudar juntas. E foi nesse meio de estudo aí que a gente falou, Jaque, eu falei com a Jaque conversou comigo, o que você acha da gente abrir alguma coisa, da gente divulgar um pouquinho sobre fisiogerontologia, sobre controle postural, que é algo que a gente trabalha, Uhum. né, dentro da USP, dentro da pesquisa e também na clínica. Então foi aí que surgiu a ideia e acho que acabou de dar um ano, né, Jaque, que a Em gente abril. abriu a Força em abril, fez um ano de Força Física. Mas foi por conta da prova de fisioterapia Foi. nossa. Que legal, May, que legal. E achei muito legal que você comentou, May, né, de junto, estudando para uma prova, que é a prova de especialidade, que é muito importante, né, na nossa especialidade, eu nem falo mais nossa área de atuação, porque eu vejo muita gente confundindo, né, achando que a geronto ainda é só uma área de atuação, enquanto ela é uma especialidade, e a gente Exato. tem que reforçar tudo isso, né? Hoje eu estou participando da comissão de comunicação dentro da Abrafige, e a gente está brevemente para lançar uma novidade aí bem legal quanto a essa questão. Então, vale aqui o reforço, né? Se vocês estão ouvindo a gente, vocês atuam com gerontologia, vocês têm especialização, corram atrás para tirarem a prova de título. Né? E grudem aqui nas meninas, que eu sei que provavelmente elas vão trazer alguma novidade também em breve. Bom, gente, estou seguindo aqui nosso roteiro até para a gente não se perder e também não ficar nada maçante para vocês, tá? Então, quando eu pensei nesse tema, né, fraturas pós-queda, por que que a gente deixa para se preocupar com a queda depois que a queda acontece? Eu lembrei muito de uma conversa que eu tive com uma médica gestora dentro de uma LPI, que foi um dos locais onde eu coletei dados do meu doutorado. Isso foi um pouco antes da pandemia, acho que 2019 ou 2018, que eu estava em conversa com ela para a gente começar acho que foi 2019, para a gente começar a coletar dados lá. E ela falou para mim, Larissa, eu estou cansada, né, de tanto a gente fazer ações aqui dentro da LPI para a prevenção de quedas. E a gente sabe o quanto que dentro de LPI existe uma comoção muito grande, porque os pacientes adultos e idosos que residem em LPI, eles têm uma chance aumentada de cair quando comparada a quem não reside ou está na comunidade. E aí ela falou, eu tô cansada, né? Porque a gente faz um monte de ação, só que daí todo mundo vai se preocupar só com a queda depois que ela aconteceu. Então eu pensei nesse tema justamente para a gente poder trazer essa discussão, né? Sobre essas questões, porque no nosso dia a dia, até nos bastidores eu estava comentando também com as meninas sobre algumas experiências, né? O quanto que no papel a gente sabe como prevenir quedas, a Neja falou um pouco sobre isso, o quanto que ela é multifatorial, o quanto a gente tem conhecimento para isso, o quanto a gente desenvolve esse raciocínio na hora de avaliar, na hora de traçar condutas, né, fazer planejamento do nosso paciente, mas o quanto a gente tem muitos desafios perante isso, né? Então, saber toda a parte técnica, saber cientificamente, evidência e tudo mais sobre o assunto, não garante para a gente que a gente vai conseguir prevenir as quedas e não garante para a gente que, de fato, essas quedas vão ser evitadas. Então, eu queria até, já para a gente iniciar essa discussão, perguntar para vocês, meninas, né, se vocês têm alguma experiência com pacientes, né, que infelizmente procuraram a fisioterapia depois de sofrerem uma queda, ou meio até sei que já tem, que a gente estava até comentando, mas de pacientes que vocês orientaram algo, né, sobre a prevenção, enfim, e eles tiveram algum tipo de consequência, não necessariamente a fratura, mas se tiver algum paciente de vocês que tenham tido a fratura pós-queda, também dá para a gente começar essa discussão aí. Aí fiquem à vontade, quem quiser começar. Acho que a Jaque tem vários, né, Jaque? Tem muitas Vai ter mais fraturas que eu. pós-queda. É que eu trabalho também com ortop há muito tempo, Uhum. né? Então acabo pegando muita fratura pós-queda. E o maior público é esse mesmo, né? Que procura depois que a queda já aconteceu. Mas tem uma coisa interessante nesses últimos tempos, desde quando a gente abriu a Força Físio, essa divulgação para os próprios fisioterapeutas trouxeram para mim pacientes para prevenção de quedas. Então, às vezes, os alunos, os seguidores veem, oh, nossa, vamos prevenir, tô vendo isso na minha avó, e aí chamam a Uhum. gente para avaliar, né? Então, acho que informação salva mesmo, né?
Mas tem, mas a maioria ainda são aqueles que procuram para reabilitar pós-queda mesmo. E tem muitos pacientes, Lari, com certeza você tem pacientes assim também, que quando a gente vai perguntar, vai fazer um rastreio, vai perguntar sobre o histórico de quedas, muitos falam, caí esse ano 2 vezes ou 3 vezes, esse mês caí 2 vezes. São caidores recorrentes e nem sabe o que isso traz de impacto. Acha Acha que normal isso do é envelhecimento. normal, exatamente. Então, infelizmente, nós temos muitos pacientes que vêm porque os familiares observaram que há um desequilíbrio muito importante ou uma instabilidade Uhum. postural importante, mas não depois da primeira queda. Muitos vêm depois de um histórico realmente de quedas recorrentes e não sabem realmente o Mesmo impacto que eles disso, não tenham né? tido consequências mais sérias, né? Exatamente, exatamente. Então, Acha que queda infelizmente, é só quando isso é comum. fraturou, né? Só quando Isso. teve alguma consequência. Isso. Infelizmente, isso é comum. Eu lembrei agora, Jaque, até de um post que vocês fizeram da regra lá do, sei lá, caiu uma comida no chão, a regra 10 segundos dos 10 segundos, né? Então caiu a comidinha no chão, pegamos em 10 segundos, rápido, dá para comer. A não mesma coisa, o aconteceu. paciente caiu, 10 segundos levantou e não aconteceu a queda. Só para a gente descontrair um pouquinho aqui, mas eu lembrei na hora sobre isso, porque realmente, É, né, os pacientes, eles não, a sociedade como um todo, né? Se nós fisioterapeutas, muitos não sabem direito realmente classificar o que é uma queda, imagina a sociedade. Essa questão, né, dos pacientes acharem que é normal, né, cair várias vezes, eu ouvi isso de um médico que era gestor numa LPI, numa outra LPI também que eu fui fazer contato, enfim, para coletar dados, e ele acabou me chamando para atender o tio dele, que também residia, mas em uma outra LPI. E aí ele virou para mim e falou: foi falar para mim que o tio estava com muita instabilidade, né, postural, tá, essas coisas de velhinho mesmo, essas coisas que acontecem com gente mais velha. Então, assim, o tio dele já tinha caído várias vezes e ele virou para mim e falou isso. Então, é, não é o fato, né, de as pessoas serem da área da saúde que elas também vão saber sobre esse assunto. Ô, Lari, eu acho muito importante mesmo, porque os próprios físios, as pessoas que trabalham com quedas, têm que saber o que é queda. Sim. Porque o que eu encontro de paciente, às vezes pergunto, caiu? Ah, não caí. Ah, mas quando vai levantar da cama, cai sentado de novo? Ah, isso direto. E para eles isso é Uhum. normal, né? Porque eu tô velho. Então, Sim. a gente tem que saber perguntar também, tem que saber questionar sobre quedas, né? Sim, esse é um assunto, já que até eu não quero, né, como eu falei para vocês, o bastidor ser até um pouco repetitivo, mas é o que eu sempre falo, a gente tem que saber, né? A Sim. definição é o ponto de partida. Se você sabe o que é a queda, você sabe conduzir muito melhor também as perguntas e conduzir o raciocínio clínico de uma forma mais adequada. Então, a gente precisa, né, quando o paciente fala para a gente que nunca caiu, a gente tem que entender o que, que ele está entendendo por queda. Então, eu sempre falo É. de a gente dar os exemplos, né? Então, você não precisa falar Uhum. qual que é a definição para ele poder tentar entender, mas a gente tem que dar os Sim. exemplos exatamente como você falou, né? Ou mesmo aquele paciente que ele está andando e ele tem, com frequência, ele tropeça e tem que se segurar num móvel, aquele paciente que Uhum. anda já segurando nos móveis e segurando na parede. Então, são pacientes que muito provavelmente, né, eles estão sofrendo aí quedas que não são quedas ao chão e não nem estão sabendo sobre isso, né? É, e aí, assim, quando eu estava até pensando em tudo que a gente ia conversar, eu lembrei muito dessa questão da médica, né, gestora na LPI, e lembrei muito do quanto a sociedade em si, como você falou, Jaque, né, a informação ela salva, então a sociedade em si não tem noção de muita coisa. Eu já recebi, quando eu comecei lá em 2020 a compartilhar sobre quedas, que era o meu foco ali, eu estava indo para o finalzinho do doutorado, e o que eu recebi de mensagem de pessoas idosas, né, que me mandavam, teve uma senhora que me marcou, mas eles me mandavam mensagem assim com uma certa frequência, falando que, nossa, eu tô caindo e não sei que eu tô caindo. Mas uma senhora me marcou muito que ela morava no sul do país. E ela falou: Larissa, toda vez que eu vou para o quintal da minha casa, o meu cachorro pula em mim e eu caio. Então, imagina quantas vezes que ela não sai para o quintal da casa dela Pois é. e ela achava que aquilo era normal, porque era um cachorro de Uhum. porte grande e tal, e que, ok, ela tá caindo por causa do cachorro, não tem nada a ver com a saúde dela. Então, foi muito interessante Sim. porque eu consegui até referenciar uma outra colega, ela me falou qual que era a região, o que que era,
Então, esse trabalho realmente de a gente estar aqui nas redes sociais falando com fisioterapeutas gera para a gente também um impacto social, né? E Sim. isso é bem legal. Assim como aconteceu e tem acontecido com vocês, também aconteceu comigo. Então, antes de eu estar nas redes sociais, era muito mais difícil chegar a um paciente para prevenir quedas. E depois de eu estar nas redes sociais, tem aparecido paciente que não sofre quedas, não tem histórico, mas me procura para fazer um trabalho. Tem uma senhora que eu sempre falo, né, quando eu tenho oportunidade, ela acabou de completar 97 anos, que assim, ela tá maravilhosa. E quando eu É o cheguei para orgulho. atender, e quando eu cheguei para atendê-la, ela tinha uma instabilidade postural, embora ela não tivesse queixa sobre isso. A filha que percebeu que ela estava um pouco mais lenta, e aí nesses 10 meses já de acompanhamento a gente conseguiu melhorar muitos indicadores ali, né, em relação ao controle postural dela. Então, é importante, né, a gente falar sobre tudo isso. E aí eu queria também ver com vocês que tem algo que eu também falo muito, que às vezes a gente fica focando tanto nessa questão da queda só no paciente que tem 60 anos ou mais, a gente esquece que todo o resto a gente tem que abordar também como educação, né? Porque assim, eu ouço muito aí, eu não sei vocês, né, de colegas de que falam, nossa, mas o paciente ele é muito teimoso. Ah, o paciente ele não vai colocar em prática o que eu estou falando. Ah, vai ser muito difícil mudar. E aí eu entro numa discussão que é o seguinte: se essa pessoa ela não foi ensinada sobre essa prevenção de quedas ao longo da vida, ela é teimosa ou ela só está tendo hábitos que ela sempre teve por desinformação muitas vezes, É uma coisa né? muito importante, Lari, que eu estava até conversando com a Jaque. É, nós, como profissionais de saúde, o nosso papel, eu sempre falo isso para os meus alunos, nós temos o papel de informar a sociedade. Nós temos esse papel de educar qualquer lugar que nós formos, nós temos esse papel, né? De mostrar o quanto é importante a reserva. Então, o quanto antes você fazer uma atividade física, melhorar essa reserva muscular, então aumentar a massa muscular, aumentar uma massa óssea, melhorar a sua estrutura enquanto jovem, você vai estar prevenindo quedas no futuro, né? Então, o mais importante é isso. Isso não quer dizer que, mas agora que eu tenho 60 ou 70 eu não posso fazer. Não, muito pelo contrário. Uhum. Pode, deve, e as evidências mostram isso, né? Mas o mais importante é isso, você criar uma reserva fisiológica. E como que a gente cria uma reserva fisiológica? Treinando, fazendo o que a gente puder fazer na juventude, na adolescência, na vida adulta, para que a gente chegue na fase é, de 60 para mais com uma reserva, né? Então a gente sabe que vai ter perda óssea, a gente vai ter uma perda de massa Uhum. muscular, mas o mais importante é, se você conseguiu ganhar, se você conseguiu realmente abastecer sua reserva fisiológica, essa perda não vai mostrar tanta alteração assim, né? Então, isso é o mais importante, a gente educar. Então, uma simples caminhada, um exercício um pouquinho mais vigoroso na praça, você não precisa ir para uma academia se você não tem condições, mas esses estímulos são fundamentais. É a Exatamente. premissa do envelhecimento bem-sucedido, né? Serve Uhum. para Exatamente. tudo, inclusive para as quedas. Sim. Exatamente, exatamente. É, é importante, né, a gente falar sobre isso em tudo que a gente puder, né, em todo meio que a gente tiver. Eu falo também muito para os alunos, assim, o meio que vocês estiverem, vocês precisam falar, né, não só mostrar que vocês são fisioterapeutas e tal, mas falar com as pessoas mais jovens também, né. Dentro da nossa especialidade na Geronto, a gente precisa atingir essas pessoas mais jovens também para se prepararem para esse processo. E eu vejo que muito tem se falado, A né? minha primeira, Oi, não, é que tinha dado só uma desculpa, travadinha. Lari. Pode Não, falar. a minha primeira aula dentro da fisioterapia em gerontologia, minha primeira aula é um videozinho, aquele vídeo clássico que todo mundo conhece, que é como você quer envelhecer. E mostra um senhor com uma senhora, né? Aquelas diferenças. Eu E, falo, olha, nós estamos hoje, o que a gente colhe hoje é fruto do que a gente plantou lá atrás, né? Então, onde você está hoje
é fruto do que você plantou. Então, Uhum. como você se vê daqui 20, 30 anos? Não tem como. A gente tem que plantar hoje, né? Uhum. Então, eu sempre falo isso para eles: o que você come hoje, o que você bebe hoje, as atividades que você faz, o estímulo cognitivo que você faz também é Uhum. importante, porque a função cognitiva influencia o controle postural. Sim. Então, muita gente acha que é só periferia e não é, né? Porque é só Então, físico, né? Eu como vejo que a muita função gente achando cognitiva isso. influencia o controle postural? Acho que deu só um delayzinho aqui, mas é isso, o pessoal acha que é muito físico, né? E esquece dessas outras questões. Exato. E aí não adianta falar que a Uhum. pessoa idosa, né, lá depois que ela fez 60 anos, que é um marco, ela fez 60, ela virou teimosa. Não, a gente tem que parar, né, com esse Não. tipo de linguagem, né? De linguajar. Uhum. Legal. E aí, gente, né, para a gente entrar um pouco nessa questão das consequências das quedas em si e das fraturas, eu vi recentemente até, sei lá, não sei se é bem recente ou não, mas um post até que fizeram falando, né, que a fratura de fêmur era a que mais era a causa principal de morte após queda, enfim, e não, a gente sabe que não é. E aí eu só estou comentando isso para a gente poder trazer à tona essa questão, porque as quedas, as fraturas, né, e principalmente a fratura do colo de fêmur é a mais temida. Todo mundo acha que, bom, vai cair, vai se fraturar, vai ser colo de fêmur. Só que a gente tem tantas outras consequências e consequências também que não são físicas, né? Depois de uma queda, Exato. né? A gente tem tanta coisa que pode acontecer, desde desenvolvimento aí de uma preocupação excessiva, que já pode gerar um medo nesse paciente. O medo, ele vai alterar com que essa pessoa ela vai desenvolver a marcha e tudo mais. Pode gerar limitação funcional. Às vezes não é nem o paciente, né, que caiu e ele vai começar a se limitar por medo, mas muitas vezes a família, você já caiu uma vez, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, agora você vai deixar de fazer aquilo outro. Então, a gente tem muitas consequências que são tão graves quanto, mas que não são físicas também, né? Mas voltando para essa questão da fratura, a gente tem aí fraturas que não são só fraturas de fêmur em si, né? E que vão impactar na funcionalidade do paciente. É, e aí eu queria fazer um gancho e chamar vocês também para comentar um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem, né, aprofundar um pouco mais essa questão de fratura ou não, aí fica a critério de vocês. Mas de um caso que eu estava comentando também nos bastidores dessa minha paciente, né? Uma senhora de 92 anos que tem doença de Parkinson, que eu já acompanho aí há uns belos anos, e é uma segunda fratura que ela fez pós-queda. Então, no ano passado, ela sofreu uma queda. Agora eu não lembro exatamente como foi a queda, mas é uma paciente já no estágio bem mais avançado, né, da doença de Parkinson, então é aquele estágio que a gente acaba esperando com que o paciente ele caia mais, a gente tem que manejar melhor, né, essa questão das quedas. E aí ela sofreu uma queda e acabou fraturando o húmero, e agora, depois de um ano, ela sofreu uma queda recente, há 2 semanas atrás, dentro do box do banheiro dela. Caiu com as costas, né, para trás, que é o desequilíbrio mais clássico que a gente vê na maioria dos pacientes, né, com 60 anos ou mais, e principalmente pacientes com doença de Parkinson têm essa tendência a ter o desequilíbrio, né, mais posterior. E aí ela fraturou L2. E aí, por que que eu estou contando tudo isso aqui? Para a gente poder abrir realmente sobre as nossas dificuldades, né? Essa é uma paciente que eu estou acompanhando há muito tempo, é uma paciente que eu vejo que a família, né, que no caso é só uma filha, me vê como a fisioterapeuta dela, mas já me vê como praticamente um membro da família. Existe um pouco disso, sabe? Eu já cheguei a sugerir até mudar, depois que eu tive a Lara e tudo mais, até mudar de fisioterapeuta para porque às vezes a gente vê o quanto que não está rolando mais, né? O quanto Uhum. o paciente, o familiar já não está mais Estacionou. ouvindo, não está mais ouvindo o que a gente está falando. E é como se eu gastasse minha saliva, entre aspas, orientando e dizendo muitas coisas que ela já sabe e ela não coloca em prática, né? Então, o nosso trabalho, aquilo que a gente estava falando de prevenção, ele tem alguns limites.
Então, eu posso ter um conhecimento técnico, científico e tudo mais, passar tudo isso para o paciente, para o familiar, mas se eles não colocarem em prática, a gente tem algumas limitações. E essa é uma paciente que há 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, ela pediu para reduzir a fisioterapia para uma vez na semana, porque ela precisava de uma cuidadora ajudando ela, e financeiramente, ou ela mantinha a fisioterapia 2 vezes, ou ela reduzia para uma vez para poder ter essa cuidadora ali ajudando. Nem vou entrar nesses aspectos, porque existe uma dificuldade muito grande da minha comunicação com a cuidadora. A cuidadora, ela tem uma restrição muito grande de pessoas dizerem para ela o que ela precisa fazer ou não, como se eu já sei tudo o que eu tenho que fazer, ninguém tem que me falar o que eu tenho que fazer. E a filha tem essa questão do quanto que eu já tinha pedido para ela, sei lá, uns 5 anos, 4 anos, para modificar o banheiro da paciente. Ela tinha vários tapetes no banheiro. A altura do vaso sanitário era uma altura muito baixa. A questão de não ter barras nesse banheiro, ela tem o box de vidro. Eu já tinha falado para ela, tira esse box de vidro, coloca como pode ser aquela cortina, enfim, para poder facilitar para a cuidadora auxiliar nesse banho. Faça sua mãe tomar banho agora, então, sentada, levanta só para quando precisar higienizar a parte íntima, enfim, dando algumas orientações de prevenção geral, não para treinar nada de atividade de vida diária, mas só orientação para prevenção de quedas. E são coisas que ela não colocou em prática. O vaso, as barras ela até colocou já faz uns 3 anos, o assento do vaso ela foi mudar agora, faz um mês, e o box ela não modificou nada. E aí eu fui descobrir que a mãe só está tomando banho no dia que a cuidadora vai. Então, os dias que não tem cuidadora, ela faz higienização com lencinho, sabe? Então, muitas coisas que é só para mostrar essa dificuldade mesmo. Bom, a gente dá orientação, a gente está ali conversando, mas o familiar decide fazer de uma forma. E aí eu já tinha dado orientação do dispositivo auxiliar de marcha, que eu comentei com vocês, né, no, no, no backstage aqui, né, nos bastidores. E aí eu já tinha orientado o andador de rodas para ela, e aí faz 2 semanas, uma semana antes da queda, ela tinha ido numa loja para alugar, depois de não sei quanto tempo que eu já estava falando para ela, alugar um andador fixo, porque o garoto da loja falou que era melhor do que o de rodas, ela alugou. Depois eu mandei um áudio enorme para ela que ela não estava na casa, falei com ela, tal. E simplesmente ela falou: não, minha mãe não está querendo usar o andador fixo. Mas eu falei para ela, mas não é para usar o andador fixo. Eu falei para sua mãe que não era para usar, né? E aí, depois de uma semana, aconteceu isso. Então, só para resumir mesmo, o quanto que a gente tem as nossas limitações. Então, nós não vamos resolver o problema do paciente, né? Eu acho que a gente já comentou sobre isso lá, a gente já falou sobre alguns pacientes nossos também, né, Lara, com o pessoal, mostrando, eu acho que esse lado um pouquinho mais frágil, porque às vezes os fisioterapeutas ou até nossos alunos olham como se nós fôssemos super heroínas e que nossos pacientes não caíssem. E isso é um grande mito. Então, acho que é muito Sim. importante a gente mostrar aqui sobre isso, que os nossos pacientes, infelizmente, também estão susceptíveis à queda. E infelizmente acontece, porque a queda ela é multifatorial. Então, a gente não controla todos os fatores, a gente pode controlar o nosso trabalho ali, né? Fazendo uma excelente avaliação, fazendo um excelente tratamento voltado, muito específico para os déficits do controle postural do paciente. Então, fazendo as orientações adequadas, prescrevendo um dispositivo auxiliar de marcha que seja adequado para o nosso paciente. A gente sempre bate na tecla e a gente vê que você também fala muito sobre isso, eu acho que é muito importante mostrar o relatório fisioterapêutico para a família, né? Porque a gente também fica, a gente documenta as nossas orientações e isso é fundamental, porque infelizmente nós, né, a gente não controla quase nada. Então a queda realmente ela é multifatorial e mesmo fazendo, dando o nosso melhor, nosso paciente ainda pode cair. Como aconteceu com o meu paciente que eu coloquei lá no Força Física, o meu paciente caiu. E eu não coloquei, pela primeira vez estou falando aqui, Lara, ele caiu de novo esse final de semana. Caramba. E como você falou,
foi uma queda posterior, que infelizmente é um mecanismo que depois, se a Jaque quiser falar um pouquinho dos mecanismos de queda, Uhum. é um dos principais, mais assim, comuns, né? A queda posterior no paciente. E ele caiu novamente. E assim, infelizmente já é um paciente com queda recorrente. Então, num caso desse, por exemplo, é um caso que, além de tratar os componentes do controle postural que o paciente tem prejuízo, é um paciente que eu preciso tratar o quê? Eu preciso melhorar as estratégias de proteção dele, porque eu sei que a probabilidade dele cair de novo é enorme, entendeu? Então, infelizmente, nós temos, isso pode acontecer, né? E aí a gente está falando não mais de só evitar a queda, mas se a gente já sabe que a queda ela vai acontecer, a gente tem que evitar as consequências piores da queda, né? É bem nesse sentido, porque tem alguns casos que a gente não Exatamente. vai conseguir realmente, né? E algumas patologias específicas também que vão aumentar potencialmente, né, o risco dessa queda acontecer. Quer comentar, Jaque? Não, eu acho que é importante reforçar isso, né? Porque muitas vezes o aluno se forma, acha que vai, não, você está fazendo fisioterapia comigo, não vai cair jamais. E não é assim, né? A responsabilidade é compartilhada e é muito mais do paciente, da família, do que nossa. A gente está ali para guiar, a gente está para orientar, mas a responsabilidade acaba caindo mais neles, né? Porque eles precisam seguir as orientações. Mesmo a parte da fisioterapia, a maioria dos pacientes não fazem todos os dias fisioterapia. Às vezes, muitas vezes Uhum. nem tem condições para isso, né? Sim, Então, precisa seguir, por exemplo, os exercícios domiciliares. E a gente sabe sim, que isso não é uma realidade, que a sim, maioria não segue exercícios domiciliares. Mas eu acho que a partir do exatamente. momento que a gente vai lá, faz a avaliação bem feita, traça o plano de tratamento, entrega o relatório, dá todas as orientações que precisam ser dadas, a gente está fazendo o melhor que a gente pode para tentar prevenir esses episódios. Meninas, e aí, já que a gente tem todas essas limitações, né, de alguns casos a gente não conseguir de fato prevenir a queda, que tipo de estratégia que a gente pode criar realmente, né? Essa questão que a Jaque trouxe, né, da divisão de responsabilidade, eu sempre falo isso também para os alunos, porque é muito importante. Se a gente não entender que a gente divide essa responsabilidade com o paciente, a gente vai achar que a responsabilidade é só nossa, e aí a gente vai viver o quê? Frustrada, né? A gente vai ser uma profissional frustrada por não conseguir Uhum. dar conta, né, do que a gente precisa dar, e não, a gente tem que fazer isso em conjunto. E aí, assim, que tipo de estratégia, né, a gente poderia adotar frente a essas questões? Acho que vocês pontuaram algumas coisas aqui, né, de exercícios domiciliares e tudo mais, mas queria ouvir um pouquinho de vocês, né, ideias do pessoal, quem está ouvindo, de repente, né? Nossa, eu estou com muita dificuldade, faço tudo o que eu preciso fazer e o paciente continua caindo. Ah, faço tudo o que eu preciso fazer, o paciente não ouve minhas orientações. E aí, né? Que caminho que a gente pode tomar? Quer É, falar, Mi? Posso falar? Eu acho que tudo depende, Lari. A gente precisa saber primeiro, como a gente já falou, avaliar o nosso paciente. Se o paciente tem risco, todo paciente tem risco, mas se o paciente tem risco baixo, moderado ou alto. Então, tudo vai depender de como está o nosso paciente. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem baixo risco ou moderado risco, mas tem risco. Por que que ele tem risco? Então, quais são os componentes do controle postural que ele tem prejuízo que está apontando que ele tem baixo ou moderado risco? Ah, ele tem um déficit nos ajustes posturais antecipatórios, ou ele tem um déficit no equilíbrio semistático. Então, eu vou direcionar a minha conduta para que ele melhore isso. Ah, ele precisa melhorar o equilíbrio semistático. Então, por que que ele tem um prejuízo no equilíbrio semistático? É uma diminuição da força muscular de glúteo médio, por exemplo? É uma Uhum, alteração de propriocepção ou de sensibilidade ou hipofunção vestibular? Enfim, são várias hipóteses. A uhum, minha conduta ela vai ser direcionada para que ele melhore esse componente específico ou os componentes, para que eu faça de tudo para prevenir as quedas. Além disso, orientar as atividades domiciliares, os exercícios domiciliares, orientar, a gente até colocou hoje sobre
os riscos, né, de, que a gente colocou hoje, Jaque, de De risco comportamental, a gente tem risco que orientar que o comportamental. problema não está só no paciente, né? A gente tem que Uhum. orientar os riscos externos do ambiente, do comportamento, usar o Exato. sapatinho, a havaiana, às vezes a havaiana com meia, subir em bancos, por exemplo. Ô, Lari, e eu acho que isso não está no script, mas eu acho que é importante ressaltar aqui. O que tem de movimento hoje na internet, falando, olha, o paciente idoso ele pode tudo e pode tudo mesmo. Deixa ele fazer academia, deixa ele andar de patins, deixa ele agachar, E eu acho isso importantíssimo. Mas temos que ter cuidado ao é, como que se diz? Generalizar. Generalizar, exatamente, porque o controle postural, ele é individual e cada Uhum. paciente tem a sua especificidade. Então, eu acho que é muito arriscado a gente generalizar, porque senão a gente vai deixar de mostrar a Educar, é, educar. A gente acaba ficando com medo. Ai, meu Deus, tá tendo esse movimento que todo mundo pode tudo, então eu vou evitar de falar que ele não pode isso, que ele não pode aquilo. Uma coisa muito importante sobre fratura, fratura vertebral. Uhum. Paciente que tem osteoporose, por exemplo, a gente tem que evitar a rotação de coluna com flexão. E isso é evidência científica. Então, Sim, assim, ai, a gente não pode generalizar. Não é todo paciente que pode flexionar fazendo uma rotação de tronco, porque ele pode sim, fraturar. Não sim, é todo paciente que pode fazer uma inclinação de tronco com carga, porque se o sim. paciente já tem uma osteoporose, ele já tem uma estrutura óssea muito prejudicada, que prejudicar. pode realmente ser muito mais Uhum. susceptível a uma fratura vertebral. Sim, Então a gente tem que tomar esses cuidados, sabe? Toda vez eu vejo pessoas postando, eu acho isso maravilhoso quando um paciente idoso está lá correndo, quando um paciente idoso está andando de patins, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Não é sim, colocar medo, mas sim. é falar sobre esses fatores mesmo, como a Jaque falou, o comportamento de risco é tão importante quanto a prevenção, é tão importante quanto o trabalho do controle postural que nós fazemos. Então, o Sim, paciente com osteoporose tem que tomar esses cuidados, com certeza. E sim, aí, sim. além disso, já entrando nisso, nesse gancho, um paciente que tem um alto risco de cair, como o meu paciente eu avaliei, e todos os componentes do controle postural, ele tem prejuízo. É um paciente de 95 anos. Uhum. Então, Lário, o que eu estou fazendo com ele? Já trabalhando estratégias de proteção. Sim, Porque é um paciente que está caindo e está tendo escoriações de face, ou seja, ele não está tendo reflexo, ele não sim, está conseguindo utilizar essas estratégias tão importantes para proteger. sim. Então, hoje E não mesmo dá para atendi você ele. ficar treinando as outras estratégias reativas, né, frente Não, à porque eu queda sei tá que ele pode cair acontecendo. amanhã, E se ele ele não pode tiver cair proteção, hoje. É é, um paciente que tem tanto risco de cair que ele pode cair a qualquer momento. Então, e é um paciente que não aceita dispositivo auxiliar de marcha. Então, assim, não é fácil, mas sim. aí eu já estou trabalhando estratégias de proteção com ele. E aí que vale a pena Tudo vai assim, depender da ressaltar. nossa avaliação, vai depender do risco do seu paciente e do objetivo que você vai ter com o seu paciente. Cada paciente vai ter as condutas específicas. E o mais importante é de que forma que você consegue conectar tudo isso para planejar. Porque daí Com você certeza. vê que ele tem risco, você tem prejuízo em tudo, e daí você vai lá e quer ficar treinando, né, as estratégias reativas sem treinar a de proteção. Então, acho que é a gente ter coerência na hora do planejamento mesmo, né? Sim, sim, com certeza. E ainda para complementar essa parte das intervenções, eu acho que é muito importante também a gente lembrar que, por exemplo, o dispositivo auxiliar de marcha, a gente prescreve para ajudar, mas a gente tem que saber prescrever também, porque um dispositivo errado vai dobrar o risco de quedas desse paciente, né? Tanto a prescrição quanto o uso errado vai A prejudicar, gente bate muito né? na tecla sobre Sim, dispositivo auxiliar, porque o que mais a gente sim. vê é fisioterapeuta não sabendo prescrever um dispositivo adequado para o E paciente. físio tendo medo de prescrever também, eu já vi muito isso.
Muito. Uhum, Principalmente, por exemplo, de rodas. A gente vê que claramente tem indicação de rodas, mas o físio tem medo de prescrever porque acha que acha, né? Tá na fase ali do achismo de que vai ser ruim e que o paciente não vai dar conta de frear, sei lá o quê, mas o paciente não tem ajuste antecipatório, o físio querendo uhum, prescrever o fixo ao invés do de rodas, como essa, uhum. né, filha dessa minha paciente, que Exato. foi o garoto da loja, falou que era melhor o outro do que o de rodinhas. Uhum. Nossa, tanta Exatamente. coisa passou pela minha cabeça agora com tantos comentários assim de vocês que eu tenho que até que dar uma filtrada, senão dá vontade de a gente comentar tudo. Mas essa questão que a May trouxe aqui, de que hoje, né, a gente tem visto muitas pessoas encorajando pacientes idosos, né, a fazerem tudo que eles podem e tal. Eu sempre tenho uma, né, quando eu atendo paciente robusto, e que não tem histórico de quedas, tal, mas que eu preciso abordar, que tem um risco baixo, às vezes até moderado, mas que eu preciso abordar toda essa parte, porque eu vejo muitos comportamentos ali de risco. Eu sempre trago nessa questão que a Jaque trouxe aqui de dividir responsabilidades. Eu tinha uma paciente que ela era fissurada por limpar a casa, mas fissurada, assim, 67 anos, uma limpeza, tinha duas funcionárias na semana e mesmo assim ela ia lá e ficava esfregando tudo. E ela reformou a casa e na reforma que fez na cozinha não tinha espaço para ela tirar o fogão e pôr ele de lado para ela poder entrar naquele vãozinho do fogão e limpar a gordura. Pois é, ela puxava esse fogão, punha uma escadinha do lado de fora, subia nessa escadinha, pulava para esse vão de dentro, Nó. puxava a escadinha para dentro para limpar tudo e depois sair. E eu lembro que, nossa, assim, ela demorava para me contar essas coisas, né? Assim, tudo que ela via que era um comportamento que ela já sabia que era um risco, ela não me contava. Até que um dia ela foi, me contou, eu fui conversar com ela e falei: olha, você pode fazer isso, você tem condição física para isso. Mas será que você deve fazer isso? E uma paciente com osteoporose já, com 67 anos, entende? Mesmo não tendo histórico de quedas, o risco dela não sendo um risco alto. Falei, será que vale a pena? Porque assim, você consegue, mas o risco que você tem de um acidente acontecer é maior do que você tinha alguns anos atrás, né? Você já Uhum. tem duas funcionárias que vão na sua casa por semana para fazer esse trabalho. Você precisa fazer isso. Então, Poder pode, mas não convém. Então, eu acho que é exatamente. muito importante essa avaliação. Sim. Tem muitos fisioterapeutas, por exemplo, que trabalham com Pilates, que é excelente, maravilhoso para a pessoa idosa. Mas é importante fazer essa pergunta, perguntar se o paciente fez uma densitometria óssea, por exemplo, Uhum. para rastrear essa densidade óssea, ver se o paciente tem uma osteopenia, se tem osteoporose, porque tem exercícios Nossa, que Pilates está cheio. E do todas as Pilates está cheio de diretrizes rotação. internacionais, Né? todas as diretrizes internacionais e guidelines recomendam não realizar isso, 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 isso. Então, é aquilo que eu comentei, né? O paciente pode fazer? Pode, mas tem coisas que não convém, porque o risco vai ser aumentado. E aí eu acho que a nossa fala, a nossa comunicação com essa pessoa é muito disso da divisão de responsabilidade, porque você não vai Exato. chegar. Eu acho que tem uma questão muito na área da saúde como um todo, que tem aqueles profissionais que acham que são os donos da orientação, tá? Olha, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, isso, né? Então não tem essa questão de você também chegar e falar para o paciente que não pode, com exceção disso que a Mia falou. Se a gente tem diretrizes lá, já que nos falam sobre uma questão específica, aí sim, você tem que falar para o paciente não pode. Nesse caso da minha paciente, tudo bem, ela não pode? Ela pode, mas assim, a gente tem que conversar e deixar com que ela participe desse processo. Olha, você até pode fazer, mas será que deve? Né? Então, trazer essa discussão para que ela tenha consciência, né, da orientação que a gente está dando, para que ela também participe desse processo. E aí, uma vez ela decidindo o que ela quer fazer, você não deixou de orientar, você não está negligenciando, né? Diferente dessas diretrizes e dessas coisas que não podem mesmo, porque existe já uma patologia ali que realmente o risco vai ser muito grande. Mas Na acho verdade, que né, não é que não pode realizar, né, Lari? Senão daqui a pouco as sim, pessoas vão nos mas criticar. aumenta o Tomar esse risco, não é? cuidado, né, de não Sim, realizar na amplitude final de um movimento, sim, de não realizar com Sem carga, carga. de sim, não sim. realizar com uma velocidade alta. Então, essas questões realmente faz parte, do profissional Uhum. orientar e educar o paciente, né?
E de que forma se comunicar, né, com ele. Acho que Exatamente. tem muito isso, né? Ai, meninas, nossa, é o que eu falei, passou tanta coisa aqui na minha cabeça. Dava vontade Dá de a gente vontade de falar tudo. comentar todos os detalhes, né? Mas em suma, assim, eu acho que se eu puder resumir o que a gente está conversando aqui, acho que o mais importante é isso, é saber, né, tudo que vocês falaram, a gente saber avaliar muito bem, a gente saber entender qual que é o nível do risco que esse paciente apresenta, não só do ponto de vista fisioterapêutico, pensando em controle postural, mas pensando nos outros fatores, e principalmente fator ambiental e fator comportamental, porque o socioeconômico a gente não tem muito o que fazer, né? Essa que é a verdade. Mas o socioeconômico acaba impactando também, no caso da minha paciente, né? Ela não tinha dinheiro para continuar a fisio 2 vezes por semana, o que que ela fez? Deixou uma vez só, e a gente sabe que o trabalho para prevenção de quedas, menos de 3 vezes na semana, a gente não tem evidência científica. A gente sabe que na prática a gente acaba trabalhando 2 vezes, né? E mais orientações para casa. Mas a gente tem essas limitações que precisam ser reconhecidas e a gente tem que ver o que, que dá para ser feito e o que, que não dá. Meu marido tem uma frase que ele fala que é muito interessante. Quando a gente tem um problema, a gente tem que achar solução. Se a gente não tem solução para um problema, isso vira um fato. Então, né, de certa forma, se realmente esse problema financeiro eu não vou ter uma solução, é um fato. É um fato de que só dá para ir uma vez por semana. O que que eu vou achar de estratégia, né? E aí, o tanto que a gente tem que saber se comunicar muito bem com esse paciente, traçar um planejamento adequado, né, para atuar em tudo isso, não impor, né, essas mudanças na vida dele, de uma forma brusca, e fazer com que ele participe disso. E aí eu vou aproveitar e fazer um último comentário dessa questão que vocês trouxeram, né, que já que até comentou, né, do calçado inadequado e tal. A gente tem muito. É, colega, e desses 3 anos que eu venho, né, compartilhando as coisas e ouvindo muito colega trazendo dúvidas ou conversando comigo, de que tinha a impressão de que ambiente era mais aquele negócio, que prevenção de quedas era mais aquele negócio de te pedir para tirar tapete, pedir para iluminar bem o ambiente. Então, tem muitas colegas até de anos de experiência dentro da Geronto que muitas vezes não tinham a noção de quantos fatores a gente tem para olhar, né, para esse paciente, do ponto de vista intrínseco do próprio paciente, não só o controle postural, mas tantos outros detalhes também que impactam o controle postural, como mesmo, né, a cognição, todo mundo acaba esquecendo da cognição dentro do controle postural, né, que vocês já pontuaram. Mas questões psicológicas, né, que isso afeta bastante, então pacientes com depressão, né, ou pacientes pensando já no socioeconômico que moram sozinhos e por aí vai, que não tinham essa noção de que a gente tem que abordar tudo, né? E para a gente que trabalha na área há tanto tempo, parece que é tão óbvio, mas não é, né? Então, a gente precisa ter um olhar especial para tudo isso. E aí, dentro do ambiente, o que eu falo, a gente precisa entender quem é esse paciente e o que, que cada coisa dentro da casa dele representa para ele, né? Porque eu vejo muitas colegas, eu peço para tirar o tapete, não tiro o tapete, mas, gente, de repente o tapete tem um apelo ou um apego tão grande e um símbolo tão grande emocional para aquele paciente que você vai tirar algo e vai gerar outra repercussão. Então, hoje a gente tem muitos recursos também de orientação, e até fazendo um gancho nessa questão, se a gente vê muitas alterações no ambiente, vale a pena a gente chamar a equipe multi ali também, né? Chamar uma terapeuta ocupacional para fazer uma avaliação mais específica desse lugar, para realmente adaptar o ambiente completo, e aí é usar o bom senso também, né? E aí só esse último ponto de que a gente precisa fazer isso em equipe também. Às vezes, vejo que a gente que trabalha com atendimento domiciliar, a gente fica muito isolado muitas vezes, e prevenir quedas não vai depender só da gente. A gente tem um papel muito importante, né? O último guideline ele mostra isso bem claro lá, bem bonito. Tem que chamar o fisioterapeuta, principalmente para quem tem moderado risco e alto risco de quedas. Mas a gente precisa da equipe muitas vezes para muitas alterações que a gente não vai conseguir abordar sozinhos, né? Com certeza. A equipe multi, ela é fundamental, não só para prevenir quedas, mas todo Sim, paciente idoso tem que ser acompanhado por uma equipe multi, né, Lari? sim. A gente tem nossos desafios, né? Nem sempre o que é ideal a gente consegue, mas a gente precisa tentar, pelo menos, né? Exato. É,
Eu acho que uma mensagem, assim, para resumir também toda a nossa atuação, é que desde o começo a gente falou, as quedas são multifatoriais. E uma coisa que a gente gosta muito de falar também, de lembrar, na verdade, né, é que os fatores de risco são cumulativos. Então, nosso papel é vamos identificar o maior número de riscos modificáveis que a gente consegue Uhum, modificar, porque quanto menor a quantidade de fatores presentes naquele paciente, seja nele, seja no ambiente que ele vive, seja no comportamento dele, menor é o risco dele cair. Então, acho que isso, tipo, ajuda, né, a guiar aí nossa atuação, tanto em relação à uhum, educação quanto a condutas em si, né? sim. Exato. E resumindo ainda mais, ou talvez para finalizar tudo isso, se o seu paciente caiu, calma, paciência, respira fundo, estamos todos juntos. E a fisioterapia, ela tem mecanismos aí essenciais para você poder avaliar o seu paciente, para você Uhum. tratar o seu paciente, para você melhorar o controle postural e prevenir futuras quedas. Eu acho que isso é o mais importante. A gente faz de tudo para que o paciente não caia, mas se cair, calma. Uhum. Primeira Sim, Não é coisa o que fim do mundo. não é o fim do mundo, claro que a gente sim. vai evitar ao máximo, mas infelizmente isso acontece. E se acontecer com você, você tem que ter mecanismos para saber avaliar. Primeira coisa, tem aqueles red Uhum, flags, né? Que você chegou, o paciente caiu, você tem que saber avaliar. E isso é muito importante, ver os sinais vitais, se o seu paciente tem sangramento ou não, se tem uhum, hematomas ou não, se tem encurtamento do membro, se tem rotação lateral ou não, para poder chamar resgate, por exemplo, para poder uhum. avaliar mais precisamente dentro de um hospital. Nunca mais E regra dos 10 segundos. nunca, isso é muito importante. E aí, se o paciente vai voltar, se teve uma fratura, saber que a fisioterapia é fundamental, porque a gente atua com a mobilização precoce, com a descarga de peso precoce, para que o paciente retorne para as atividades pré-fratura o quanto antes, para a capacidade funcional pré-fratura o quanto antes. Então, a fisioterapia é essencial tanto para prevenir quanto para a reabilitação, se o seu paciente caiu. É muito bom, May. Obrigada, meninas, né, por tudo que vocês compartilharam aqui, por toda essa discussão que a gente teve. E nessa mensagem final que a May trouxe, né, se acontecer tudo isso, saiba que vocês têm também colegas aqui, como nós três, para poder auxiliar, né, para vocês poderem também chorar as pitangas ou pedir algum tipo de conselho, né, algum auxílio. As meninas têm cursos maravilhosos, né? Tem muitas colegas que fazem o MLV, que fazem o curso de vocês também, já, várias que já estão me falando. Então, fiquem de olho, né? Tem curso de controle postural, tem aula sobre dispositivo auxiliar de marcha. Então, fiquem de olho, né? No perfil das meninas, olhem lá também no meu perfil e saibam que a gente está aqui realmente para isso, né? Que o Estamos juntos. né? Perfeito. Nosso propósito maior é não só, né, trabalhar, porque é uma fonte de trabalho aqui nas redes sociais, para a gente divulgar os nossos cursos e tudo mais, mas o propósito maior é a gente poder mudar o olhar de todo mundo dentro da fisioterapia em geronto, né? É a gente participar, ter o nosso dedinho ali nos atendimentos de vocês também, né? Para que vocês se sintam bem, para que vocês não se sintam frustradas, porque lá no início da nossa carreira também, né, a gente teve muitos desafios. Então, acho que tem é, esse recado a mais aqui também para a gente poder deixar para vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar algum recado legal também sobre o mês de vocês, né? Porque aqui a gente está fazendo o mês da prevenção de queda, vocês estão fazendo o mês da controle postural. Fiquem à vontade. Sim, eu acho que é tudo junto, né, Lari? Para a gente prevenir quedas, a gente precisa saber avaliar o controle postural e Exatamente. tratar o controle postural. Então, é isso. Contem sempre conosco. Não deixem de interagir conosco, tanto com a Lari, tanto conosco, porque a gente está aqui com esse mesmo propósito Exato. de falar sobre a Fisio em Geronto e de melhorar a qualidade do tratamento que vocês oferecem. E a gente começa nessa melhora na avaliação. Então, Uhum. se você sabe avaliar o seu paciente, você vai saber tratar.
Então, isso é o mais Exatamente. importante. Sabendo avaliar, você vai conseguir um excelente tratamento e conduzir muito melhor as suas sessões. E Exatamente. de resto, só agradecer, né? Agradecer o convite de estar Exatamente, aqui, obrigada. a todos que assistirem e a Lari, principalmente, né? Ah, obrigada, meninas, de coração. Muito, muito, muito obrigada, meninas. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigada por terem aceitado o convite, a gente ter feito toda essa discussão. Para quem estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como vocês fazem para achar as meninas, e poder entrar em contato com elas e saber sobre os cursos delas, enfim. E quem estiver assistindo no Instagram já vai estar aqui elas como colaboradora. Então é isso, gente. Muito obrigada. O que precisarem, entrem em contato com a gente. Até mais. Um Tchau, tchau. beijo, gente. Beijos. Até.